Salve, salve, meu querido George. Como estás, meu querido? Bem, quando eu te vejo fica sempre melhor, né? Tá rindo, já tá rindo de novo. Tá rindo de novo. Estamos começando mais um Maquinistas. Não somos só nós dois, o pessoal pode ficar tranquilo. E já sabe, né? Eu sempre falo isso, a gente cria o suspense que não existe, porque todo mundo já sabe quem é o nosso convidado. E se fôssemos só nós dois, seria bem chato, né, ou não? Não sei. Tem quem goste, tem quem goste. O George, Diga. A gente ainda precisa fazer um Maquinista só nós dois, relembrando outros maquinistas, mas depois a gente fala disso. Legal. Ideias que eu tive no meio do trânsito de São Paulo. O George, Diga. vamos trazer para nosso convidado de hoje o cara cuja marca vai ser bastante falada nesse 2024 que está chegando, né? Eles acabaram de oficializar algo que a gente já tinha contado na Máquina do Esporte um pouquinho, tinha sido história que o nosso palestra deu antes, mas que Hendrick é o novo embaixador, grande rosto, um dos principais rostos da New Balance. E ninguém melhor do que o Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance no Brasil, o cara responsável por cuidar da marca New Balance, das ações da New Balance aqui no Brasil, para vir pra gente ali no telão. Ele vai aparecer. Apareceu, Leandro! Fala, grande Leandrão! Tudo bem? Fala, George. Fala, Eric. Tudo bom? Prazer estar aqui falando com vocês, esse bate-papo aqui do mercado esportivo e da New Balance, né? Leandro, chegando. Hoje, 11 horas da manhã, a gente tá gravando o podcast Maquinistas agora quase 11h20 da manhã, tá indo pro ar às 7 da noite desta terça-feira, 19 de dezembro, e a New Balance oficializou hoje, 11 horas da manhã, a contratação do Hendrick, primeiras fotos postadas nas redes sociais do Hendrick com a New Balance como marca. Não é a primeira vez que ele joga jogando, ele já estava jogando, terminou o Brasil e Argentina, ele entrou em campo com a New Balance. É um dos teus grandes um dos grandes passos que a New Balance dá aqui no mercado brasileiro, né, Leandro? Uma mudança da marca aqui para o Brasil, né? Com certeza, é uma das grandes novidades ali, principalmente quando a gente falar do ano que vem, 2024, o Hendrick, não preciso falar dele, performance dele. Ele vai ser um dos principais rostos ali da New Balance quando a gente fala de futebol e campanha da marca como um todo, né? Essas fotos ali, o release, inclusive, a gente levou ele para Boston, foram tiradas lá na sede da New Balance em Boston e ficou bem bacana, a gente está bem feliz ali com essa parceria com ele. É isso até, né, George, para o pessoal entender, né? O Hendrick só pôde ir para Boston agora, essa última semana, né? Que tinha terminado o calendário. Quando o Abel Ferreira reclama do calendário do futebol brasileiro, também os atletas sofrem um pouco com isso. E as marcas também têm que sambar nessa história. O Hendrick precisou ir para Boston para fazer as fotos. E aí, não por acaso, a gente viu nas últimas semanas o Hendrick indo no jogo do Boston Celtics. Exatamente. Aí depois ele foi para Madrid, bateu para Madrid para ver o Real Madrid, que vai ser o futuro clube dele. Aliás, que tacada, né, Leandro? Para New Balance, acho que é o ativo aí que faltava para ter um grande ícone, talvez, dos próximos anos, né? É um pouco essa mudança que a New Balance vem fazendo mundialmente nos últimos anos, de se aproximar do mercado do futebol? A New Balance ela já vem trabalhando há algum tempo, principalmente no mercado europeu, né, com alguns atletas, pega o Sterling, o Saka, da seleção inglesa, e a estratégia é trazer um público mais jovem, entrar no futebol, que é um dos esportes mais praticados e mais acompanhados. E a New Balance já vem namorando o Hendrick há algum tempo, né? Ela queria um atleta jovem, promissor, e começar a colocar um pezinho dentro do futebol aqui na América do Sul, principalmente Brasil, né, o país do futebol. Então, a estratégia do Hendrick, ela foi não só para deixar a marca mais próximo desse público jovem, mas principalmente quando a gente fala de mercado brasileiro, fazer com que a marca seja mais conhecida no Brasil. Então, o futebol como plataforma para a gente, ele tem esse papel estratégico de fazer com que a marca seja mais conhecida localmente, falando de mercado brasileiro. E é legal, né, que Hendrick, público mais jovem, como o Leandro comentou, tem tudo a ver com a famosa geração Z, geração alfa, né? Que todo mundo fala, como chegar nessa galera, como se conectar com essa galera. Você já tá botando a alfa no meio do bagaço. Porque a geração Z já vai ter que sair da minha pergunta. Não, mas em cima disso, Leandro, a gente observa o ponto de atenção que as marcas cada vez mais têm em relação a esse público. Quando vocês fecham, por exemplo, um contrato com o Hendrick,
além do que ele representa e do que ele pode representar esportivamente, quais as ações pensadas para se conectar com essas gerações? Que cada vez mais tem uma relação menos passiva, a relação é ativa. Ela quer realmente que o atleta, né, ele tenha posicionamento sobre racismo, sobre uma série de questões políticas e etc. Quais ações são pensadas observando esse contexto mais macro? A gente, quando pensa num atleta assim como o Endrick, olhando hoje as redes sociais, a gente, através de pesquisa, a gente sabe que os fãs, eles extrapolam acompanhar esse atleta somente no momento da performance. Então, o dia a dia desse atleta, a forma como ele se comporta fora dos gramados é algo que é uma referência para quem gosta do atleta. E o Endrick, os valores dele, a participação muito ativa da família, inclusive nas negociações, isso casou muito com os valores da marca, tá? Então, a ideia é, logicamente, a gente conseguir, através do Endrick, elevar a marca dentro do ambiente de performance, daí eu falo dentro do universo, dentro do campo de futebol, mas também usar o Endrick como conector fora do universo de futebol, no dia a dia, trazer a moda esportiva para o dia a dia do Endrick e aquilo fazer com que ele vire uma referência para a galera, para os jovens que acompanham ele. Então, hoje em dia, quando a gente fecha um contrato como esse, é um papel que a gente chama de 360. Ele extrapola o ambiente das 4 linhas. Ele vai para o dia a dia do atleta, explorando muito os valores do atleta com os valores da marca. É isso que a gente tenta transmitir para os consumidores. Nesse universo, vamos dizer assim, né, de briga das marcas esportivas, né, briga no bom sentido, assim, pela atenção do consumidor, né, por tudo aquilo que a gente sempre fala, né, atenção do consumidor, como engajar com o público e tudo mais. Qual a importância que o futebol tem dentro desse processo, Leandro? Porque a gente tem, o histórico da New Balance vem muito... Tinha uma questão, né, pra minha geração, o George é um pouco mais velho, então ele não tá nessa geração, né? Mas aquela geração que foi impactada pelos tênis da New Balance e tudo mais, e ela virou um ícone fashion também, né? A marca é um ícone fashion, mas ela tem um apelo forte no running. Ela vinha também com uma estratégia desde o ano passado também de olhar o skate, que é uma moda mais casual também no meio disso. Mas qual o impacto que traz o futebol para esse universo, Leandro? Eu vou me concentrar falando um pouquinho do mercado brasileiro. Claro. Que a presença da marca do Brasil é um pouco diferente do que acontece no mercado americano, que a marca é muito conhecida lá, e no mercado europeu. Então, historicamente, como você próprio comentou, Eric, a marca é muito conhecida como um calçado mais casual, para você usar no dia a dia, né? Na década de 90, todo mundo queria ter um New Balance, né? Casual para ir para a escola. O 1600, adorava. E foi muito pouco trabalhado a plataforma das categorias de performance, onde lá tem running, tem o futebol, tem o próprio skate, tem o tênis. E é isso que a gente está começando a trabalhar aqui no Brasil. Então, a entrada no futebol, ela atinge 2 pilares estratégicos nossos. Uma é fazer com que a marca seja mais conhecida. Tá? O futebol, automaticamente, através do Endrick ou patrocinando um clube de futebol, você tem isso como resultado. E a outra é você conseguir fomentar que a marca tem produtos para alta performance. Então, o futebol ele entra para atingir esses 2 objetivos. Gerar brand awareness, né, que a gente fala, e fomentar todas as categorias de performance, onde entra running, entra o próprio futebol, o skate, por exemplo. Então, é mais ou menos o porquê da entrada do futebol no Brasil, tá? E aí, fala. Não, por favor. Não. Você ia dar uma sequência tão linda. Não, eu ia falar, falou do Endrick, mas temos que falar também do São Paulo Futebol Clube, que passa a vestir New Balance. São 3 anos de contrato, né, Leandro? Não tô errado aqui. São 4 anos de contrato. 4 anos, isso. 4 anos, começa agora, 1º de janeiro de 2024, a tá vigente o contrato. E aí, é também um outro universo que leva, aqui no Brasil principalmente, né? Ele leva a marca para um novo lugar. O que vocês estão pensando para fazer com o São Paulo aqui, né? Exato, Eric. Então, a gente já vinha buscando um clube de grande expressão desde 2022, quando a gente já estava negociado com a New Balance de pegar a operação em 2023.
e casou, assim, o que a gente estava buscando num clube, com o prazo que a gente tinha para pegar o clube, que o clube estava buscando, casou muito com as necessidades do São Paulo. Então, a ideia é, através do São Paulo, a gente conseguir colocar a marca em outro patamar de conhecimento e também atender de forma totalmente exclusiva, porque o São Paulo vai ser o único clube com contrato de patrocínio a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, a ideia é trazer, por exemplo, um portfólio de produtos que há muito tempo São Paulo não tem. Vou dar um exemplo para você. Antigamente, os jogadores jogavam de camisa de manga comprida, lembra? Hoje em dia, eles usam uma Lycra por baixo e a camiseta de manga curta. Mas a gente viu em pesquisa que a camisa de manga comprida é um ícone. Então, a gente vai resgatar a camisa de manga comprida, no inverno trazer isso para vender. Então, a cada 3 meses, vir com uma coleção, merchandise, produtos diferentes, em parceria com São Paulo. Então, a ideia era isso que São Paulo buscava. São Paulo buscava um tratamento diferenciado, um mix diferenciado de produto, e é isso que a gente também buscava numa parceria com o clube, tá? E por falar em São Paulo, a gente tem o Rames Rodrigues, embaixador da New Balance. Já tem sido pensado estratégias integradas entre a instituição São Paulo, New Balance, e um atleta como o Rames, por exemplo, que tem ali seus milhões de seguidores em redes sociais, né? Não deixa de ser um influenciador. Sim, né? Já tem estratégias sendo pensadas nessa direção, Leandro? Sim. Antes do Rames, vale lembrar que a gente tem um contrato com o Nestor, né? O Nestor que fez o gol ali da final da Copa do Brasil. E o Rames foi bem nesse sentido, a gente já estava muito avançado na negociação do São Paulo. Quando a gente soube da chegada do Rames, faria todo sentido a gente ter um atleta dentro do clube que a gente vai patrocinar e conseguir casar e fomentar as ativações tanto com o atleta quanto com o clube. Então, quando a gente chegou num acordo com o Rames, foi pensado exatamente isso, em conectar a grandeza do Rames. O Rames ele tem acho que mais de 50 milhões de seguidores, é um dos atletas de futebol mais seguidos nas redes sociais. Então, conseguir fomentar não só o atleta, mas também o clube que ele está jogando, que ele está atuando, que é o São Paulo. Nesse sentido, Leandro, você tocou num ponto ali, né? Que eu acho que às vezes o público final não consegue entender isso, mas vocês já estavam negociando com o São Paulo praticamente o ano inteiro. E quanto tempo leva, às vezes? Você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, assim, a cada 3 meses lançar produto novo. É uma coisa que só uma marca, por mais que a New Balance seja uma marca estrangeira, é uma empresa que é o Grupo DAS que tem por trás, que tem o seu próprio parque fabril para poder produzir tudo isso, né? Qual é o tempo que leva para planejar isso e começar a executar num clube grande como o São Paulo, por exemplo, de pensar nas camisas, pensar no lançamento, aprovar a peça e tudo mais? Conta um pouco desse bastidor aí, do que dá para ser dito, obviamente. Eu falo um pouquinho do processo, porque isso, independente de ser São Paulo, o processo de desenvolvimento de uma coleção de um clube é um processo bastante longo. Ele começa mais de 1 ano antes do lançamento dos produtos do clube, porque tem toda a parte de desenvolvimento dos conceitos, o clube aprovar, ajuste, você tem que fazer as peças, enfim. Então, o processo ele tem que ser muito bem planejado e ele demora bastante tempo. Ali com São Paulo, é difícil falar quanto tempo demora uma negociação, vai muito da situação do clube, enfim. A gente começou a conversar com São Paulo, se não me engano, em 2022, e tem muitas indas e vindas. Enfim, o clube já tinha um contrato com outro fornecedor de material esportivo, existiam algumas cláusulas que você dá alguma exclusividade para o fornecedor atual, enfim. Por isso que é um contrato que ele demora um pouco, né? Tem também todas as demandas do clube e tem as demandas e as expectativas da marca. Fazer com que isso case é um processo de negociação longo. E dentro desse meio de negociação, uma vez que está sinalizado a parceria, a gente começa todo o processo de planejamento de produto, começando, obviamente, pelas camisas que o clube irá jogar, e depois a gente ramifica isso para outros produtos que são sazonais. Então, no inverno, o que a gente vai vir para lançar de diferente?
vamos lançar uma coleção mais casual, mais moderna para o São Paulo, e daí tem toda uma tratativa de cronograma, enfim, com a aprovação do clube, para a gente conseguir executar um sortimento que você traga novidades ao longo do ano. Parece fácil, mas não é bem complicado. Fora que tem a questão do trâmite interno do clube, né? Que também é mostrar a camisa, Exato. provar a camisa, provar layout. Exato. São Paulo costuma ser mais tranquilo porque o estatuto é bem rígido em relação às camisas, né? Tem essa questão. Você tem que fazer tudo dentro do estatuto do clube. Então, muitas vezes... mas por que você não modernizou? Você tem que tentar pensar fora da caixa dentro daquilo que você consegue trabalhar, que é o estatuto do clube. Então, é ele que rege ali o que a gente pode ou não pode fazer. Uhum. E por falar em trabalhar fora da caixa, né? Como inovar quando você tem essas situações que geram determinados engessamentos? Como inovar? Acho que tem N maneiras de inovar, né? Você tem a maneira mais fácil, que é inovar através de materiais. Então, quando a gente fala de uma camisa que o jogador vai usar, ela precisa ser testada, uma matéria-prima de ponta, né, de alta performance. Então, você tem essa inovação tecnológica. E o desafio é você inovar do ponto de vista de design, que é para o consumidor final se a camisa ficou bonita ou feia, né? Então, quando você tem ali um padrão de estatuto, você pode, que é uma das nossas propostas que vocês vão ver que é surpresa ano que vem, trabalhar alguns detalhes da camisa que mexe com o coração do torcedor são paulino. Então essa é a ideia, conseguir se conectar com o torcedor são paulino, contando um pouco da história das conquistas do clube dentro das peças que os jogadores vão usar. Eu já dei até um spoiler, mas foi mais ou menos o conceito que a gente trabalhou para 2024. E é uma tendência mundial isso também, né, Leandro? Das marcas relembrarem, revisitarem a história dos clubes, né? A gente vê isso acontecendo bastante. Por que isso acaba sendo feito e qual a estratégia que tem por trás disso? Eu acho que isso, quando qualquer conversa com o clube mesmo, ele quer... O maior valor dele é a sua história, a sua conquista. E ele quer sempre lembrar disso para os torcedores. Então, ele é parte de uma premissa do clube elevar isso. E contar essa história junto com uma marca nova, para a gente é legal, é importante se conectar a isso. Eu vejo ainda que o futebol europeu, ele pensa muito mais fora da caixa do que os padrões que a gente trabalha no Brasil. Sim. Você vê o futebol europeu, os caras têm camisa 1, 2, 3, 4, 50 mil camisas de aquecimento. A gente ainda... No Brasil, somos um pouco mais conservadores. Mas a nossa ideia, a gente tem alguns clubes na Europa, vocês sabem disso, a nossa ideia é tentar trazer um pouquinho dessas inovações que ocorrem lá para o mix de produto do São Paulo. E o São Paulo, ele está totalmente a favor da gente trazer algo fora da caixa. Então, isso é o mais importante. Até porque isso, no fim das contas, gera dinheiro, né? Exatamente. Gera venda, né? Receita para o clube, receita para a gente, acho que todo mundo ganha, né? Uhum. Voltando um pouquinho no tema atletas, né, e eles cada vez mais como influenciadores, a gente tem um ponto importante que é a reputação das marcas, né? E num ambiente cada vez mais líquido, né? A sociedade líquida. Com a sociedade líquida. Eu gostei do líquido. Gostou do líquido. Gostei. Ainda mais onde você mora, o que não falta é líquido. Meu Deus. É líquido, é verdade. Isso aí verdade. Não, mas voltando nesse ponto da reputação das marcas, né? Que isso num ambiente cada vez mais incontrolável. Sim. Então você tem o atleta, como você disse, um Rames com mais de 50 milhões de seguidores. Você tem uma instituição secular como São Paulo. Você tem a New Balance com toda a sua história como marca. Também secular, né? Também quase secular, né? Já tem mais de um século a New Balance, ou não? 117 anos. 117. Eu lembrava que era uma das mais antigas marcas do mundo. Instituições seculares, né? E numa sociedade cada vez mais que consome informação de maneira instantânea, nem sempre nós conseguimos controlar a veracidade dessa informação. E muito emocional, né? Muitas vezes é muito emocional, né? E num ambiente passional, né? Sim. Extremamente passional. Como que uma marca como a New Balance, ela pode trabalhar essa questão da reputação
considerando todas essas variáveis que eu comentei e nesse cenário cada vez mais instável? Assim, quando a gente fala de grandes atletas, como o Hendrick, o Rames, a empresa, quando fecha um patrocínio, uma parceria com esses atletas, ela também oferece uma série de serviços para blindar também o atleta e para ajudar a construir a imagem dele. Esses atletas, vocês sabem, eles têm toda uma estrutura também que trabalha isso, mas junto com a marca tenta trabalhar junto. Mas, lógico, sempre tem um risco, né, Jorge? Enfim, a rede social está aberta para isso, muitas vezes uma colocação do atleta ela é vista de uma maneira muito emocional por algum fã ou por algum torcedor, mas a marca ela sempre tenta, dentro do pacote dela, blindar esse atleta e ajudar o atleta a se comunicar estrategicamente através das redes sociais dele. Então, acho que esse é o papel da marca também, ajudar o atleta a engajar melhor com os fãs e minimizar essa liquidez que você comentou, que ocorre muitas vezes. Então, o papel da marca não é só patrocinar, e sim dar o suporte que o atleta precisa, principalmente quando a gente fala de atletas de ponta e renomados, como é o caso do Rames, Hendrick, o próprio Nestor. E nesse sentido, Leandro, como é que a marca, como é que esses ícones ajudam a marca num ambiente digital, e como a marca, se falou um pouco, né? É meio que dá um passo seguro, um guia seguro do que é basicamente impossível de ser 100% seguro, mas como é que a marca se aproveita dessa história toda também? Se aproveita no bom sentido, claro. A marca, assim, quando a gente fala da estratégia da New Balance, agora eu vou falar um pouco da estratégia global na New Balance. A New Balance, principalmente quando você vai no mercado americano, pelos anos de existência, ela tem um consumidor 40+, que sabe toda a história da marca. E a marca, de uns 5 anos para cá, ela tem mirado outro perfil de consumidor. A gente está falando de jovens entre 13 a 34 anos. Esse é um pouco do perfil que a New Balance vem se comunicando, vem gerando produtos pensando nesse jovem. Então, o papel do atleta nisso é fazer com que ele facilite essa conexão com a marca. Através do atleta, a gente pode fazer com que o consumidor conheça produtos que hoje ele não conhece, a gente pode fazer com que o consumidor conheça mais os valores da marca. Então, o atleta ele é como um espelho, né, daqueles valores do que a marca quer transmitir para o consumidor. Por isso mesmo que a marca também auxilia esse atleta nessa questão da imagem dele. Então, o atleta ele é um fio condutor, digamos assim, entre o público que a marca quer se comunicar e a estratégia da marca frente a esse público. O atleta ajuda muito e facilita muito essa comunicação. E o atleta, como um agente facilitador também, se encaixam na pergunta que eu vou fazer. Então, por exemplo, dentro da parceria que vocês estão iniciando com o São Paulo, né? Como você acabou de falar, nós estamos começando a trabalhar um público ali de 13 a 35, né? Cada vez mais a gente precisa de conhecer o que esse público deseja, o que ele quer e etc, etc. Então, por exemplo, você pega um Rames com mais de 50 milhões de seguidores em redes sociais. Você tem o São Paulo com o seu programa de sócio-torcedor, no qual ele tem uma série de informações sobre o seu torcedor, que é seu consumidor dos seus produtos. Sim. Dentro da parceria que vocês estão começando a estabelecer, tem algum planejamento visando cada vez mais ter informação, dado sobre esse consumidor, de maneira que os próprios produtos que virão a ser ofertados pela New Balance para o torcedor são paulino, parta de dado, de informação, para cada vez ser mais assertivo? Sim, tem um plano, sim. A gente tem duas frentes, né? A gente tem uma frente global da marca, onde são conduzidas algumas pesquisas com os consumidores, são os targets da marca, e essas pesquisas geram muitos insights. Um dos insights é exatamente esse. Através das pesquisas, nós verificamos que aquele ídolo, aquele atleta
ele extrapola o ambiente da performance do ponto de vista de influência para o consumidor. Então, hoje o consumidor jovem, ele olha um atleta como o Hendrick da vida e fala, nossa, o que ele está usando para sair? O que ele está usando junto com a namorada dele? E isso influencia o modo lifestyle desse consumidor. Então, isso através de pesquisas, por isso também o papel de investir em atletas. E quando a gente fala de São Paulo, toda a parte de construção da coleção, a gente também faz uma espécie de focus group, onde a gente pega informação, normalmente de São Paulinos, né, falando exatamente, cara, o que você sente falta, o que você gosta, o que você não gosta. E a própria estratégia de ter o São Paulo como um clube exclusivo para a New Balance é para se aproximar e conseguir dar uma resposta mais rápida no mercado. Então, hoje a gente está muito mais próximo da diretoria do São Paulo e a gente consegue, depois de algum tempo do produto no mercado, ter um feedback do próprio São Paulo falando isso funciona, isso não funciona, ajusta isso, não ajusta isso. E a gente, como tem a produção local, a gente consegue dar uma resposta rápida para esse consumidor. Então, é como a gente tem planejado ali atuar com o São Paulo a partir de 2024. Muito bem. Leandro, eu estava querendo lembrar aqui, eu falei, eu lembro do Leandro na ASICS, eu lembro do Leandro na Mizuno, eu lembro do Leandro passando também pela Penalty lá atrás, e teu currículo é muito esse, você veio sempre das marcas esportivas, né? No Grupo DA você já está, 7 anos aqui, que eu estava pegando minha colinha isso. Aqui. Acho que é mais ou menos isso, 7 anos. 7 anos já, indo para o ano que vem, começando o 8º ano dele ali de Grupo DAS. E geralmente as marcas que você tinha trabalhado antes, quase todas sempre com uma pegada também na área do running, né? Que a gente sabe que a corrida é um movimento que para as marcas esportivas é muito importante, né? Como é que vocês pretendem, e aí sempre, toda marca que tem já um público meio que fiel na corrida, o público sempre torce o nariz quando vê que vai chegar no futebol, porque quase sempre significa que aí o foco começa a ir muito pro futebol, que aumenta o volume de venda, e sai do running. Como é que vocês estão planejando vamos dizer assim, essa dobradinha, essa casadinha aí de também ter foco no running no meio de uma operação que é tão específica e tão intensa como a do futebol? A gente tem 2 pilares grandes quando a gente fala de produtos, tá? A gente tem um pilar que eu acho que no Brasil hoje é a principal força da marca, que é o pilar que a gente chama de lifestyle. São aqueles produtos que você usa no seu dia a dia, você usa para sair, para ir com a família no final de semana no shopping, enfim. Esse é um pouco da visão que o consumidor brasileiro tem da New Balance, que é só esse pilar que a New Balance tem de oferta. O outro pilar é o pilar da performance, onde você tem ali o coração, que é o running. Quando a gente fala de mercado esportivo, a gente fala de calçados esportivos, o maior market share hoje do mercado são produtos de running. Tá? Então, produtos de running, eles movem bastante o mercado esportivo quando a gente fala de calçados. E a marca, ela nasceu do running. Então, todos esses produtos lifestyle, eles eram produtos de running na década de 80, de 90. Então, a essência da marca é do running. A grande estratégia para 2024 é começar a amplificar não só a distribuição, mas a penetração dentro do universo de running. Tá? A marca hoje ela tem diversos ativos globais. Quando a gente fala das maratonas, das majors, né? A gente tem 2 majors, que é a Maratona de Londres e a Maratona de Nova York. Então, já existe uma conexão com aquele consumidor que ele é o cara mais heavy user, que é o cara que quer quebrar recorde, ele já conhece os produtos da New Balance. O que a gente quer é democratizar o running e trazer para dentro da marca pessoas que não necessariamente querem quebrar recorde, mas pessoas que são iniciantes dentro da corrida ou proporcionar que as pessoas comecem a fazer uma atividade física usando um tênis de running, tá? E as duas coisas podem caminhar lado a lado, tanto o futebol como o running, que são estratégias diferentes. O running é uma categoria que a gente olha muito market share e ampliar o market share, enquanto o futebol é uma categoria que a gente está olhando mais posicionamento de marca, conhecimento de marca. Eu não estou ali no futebol fazendo um plano de ser a marca número 1 do futebol em venda de chuteira, não é isso. O futebol ele vai me ajudar a marca ser mais conhecida e a passar os valores da marca para o consumidor que eu quero atingir. Enquanto o running, como eu já tenho uma base muito forte, a minha ideia é crescer o market share localmente.
E dentro dessas pilares ainda tem o skate, que a gente considera o skate uma plataforma de performance. Apesar do skate ele ir para o dia a dia, né? O skate, tem pessoal que vive o lifestyle do skate, a gente considera o skate uma plataforma de performance. No mercado americano, só para dar uns dados, quando a gente vai nas skate shops, nós somos já top 3 marcas que mais vendem produtos para skate, e a gente iniciou o lançamento do skate esse ano, então é outra categoria também que a gente vai investir. Cada uma tem o seu nicho, acho que uma não rouba o nicho da outra. E a ideia é amplificar a nossa presença dentro dos esportes de alto rendimento, os esportes de performance. E complementando a pergunta do Eric, o leque de marcas, ele é cada vez maior, né? Então você tem um mercado acirrado, né? Mesmo quando nós falamos de running, você tem um mercado extremamente acirrado. Como se diferenciar nesse mercado? Olhando o Brasil, pela sua experiência que você já tem em vários segmentos, como se diferenciar quando a gente fala de running num mercado que tem várias opções de marca? Eu vou falar, enfim, até falando um pouco da experiência que eu tenho. O running, você tem que entregar algo que é verdadeiro. Ponto, é isso. Então, se você vai entregar tecnologia, você vende tecnologia, ela tem que ser sentida pelo consumidor final. Se você vende e o consumidor final não percebe, você está morto. Então, o primeiro passo é você ter produtos que entregam performance, entregam conforto, entregam aquilo que você vende. E o segundo passo, que o consumidor brasileiro, diferente, por exemplo, no mercado asiático, no mercado lá do Japão, onde o consumidor japonês ele é muito mais funcional. Então, você chega numa loja, você fala, eu tenho pronação, o cara te dá um tênis para pronação. O brasileiro é um pouquinho diferente. Você fala, tá aqui o tênis para pronação. Ele fala, mas esse tênis é feio, eu quero outro. Não tem nada a ver para ele. A estética então, assim, fala mais alto, né? A estética aqui pesa muito. Tanto a estética quanto a compra por status. Então, eu não quero tênis... Para mim, o tênis de 500 ele é ok para a atividade que eu faço, mas o cara comprou de 1.000, para mostrar que ele tem um tênis de 1.000. Então, o Brasil tem essa particularidade. Tem a questão da estética, que é muito importante, a questão do status do tênis. Então, você tem que casar um tênis que ele seja bonito, mas que ele entregue uma verdade. E esse é o principal ponto, você conseguir fazer esse casamento. Esse é o diferencial para você sobreviver no mercado de running. Se uma dessas coisas você não consegue entregar para o consumidor, você não consegue ter uma venda expressiva. E essa parte, vamos dizer assim, do produto em si cabe, vamos dizer, da porta para dentro, né? Desenvolvimento, é equipe, e para chegar no modelo, que aí entra o lado bom de ser uma marca também global, que vem também ideias e tecnologias de fora. Agora, como é que é o trabalho de comunicação que vocês estão planejando para o running, para chegar também nesse outro, né? É quase que na percepção de marca, para o usuário se sentir também confortável de falar, não, eu quero porque é uma marca que me entrega performance, me entrega estética, me entrega, enfim, né, todos esses atributos. Como é que vocês estão planejando? A gente, quando olha, a gente mergulha no universo de running, a gente divide 2 grupos, assim, de uma forma bem rasa, 2 grupos de consumidores, sabe? Um consumidor que ele já corre, então ele conhece produtos de running, ele tem lá um ciclo de treinamento que ele faz, ele participa de provas ativamente, o objetivo dele é ser mais rápido, quebrar recorde. Então, esse é um cara que eu tenho uma gama de produtos que vendem tecnologia e auxiliam ele a melhorar a performance. E eu tenho uma outra gama de consumidores que não gosta de correr. Tem um monte de consumidor que fala, eu odeio correr, não consigo correr 1 quilômetro. Mas é o consumidor que ele vai para a academia, que ele faz outras atividades esportivas, que ele faz uma caminhada. E esse consumidor, eu tenho um outro approach, uma outra gama de produtos que é focada em conforto. Eu até brinco, eu falo assim, põe no pé e duvido que você não leva, porque são produtos muito confortáveis. E quando a gente vai para as ações de marketing, eu tenho que diferenciar essas ações. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria ali com a Run Sport, do Cláudio. A gente vai lançar uma maratona em Porto Alegre, ali em abril do ano que vem, que é uma prova que a gente está olhando performance. É uma prova que a gente quer se comunicar com aquele cara que quer fazer índice para correr uma maratona no exterior. Tá? Então, eu tenho ativos que eu converso e que eu ativo esse cara. E a gente tem também a nossa prova em São Paulo, que é uma prova mais para iniciante. Você pode correr 7,5 ou 15 quilômetros.
E daí eu olho o outro consumidor que eu falei para vocês, é um cara que ele quer mais diversão, é um cara que ele quer conforto, eu vou trazer para essas provas uma coisa mais fã, eu vou trazer um clima mais tranquilo, não tanto de, o cara tem que vomitar para chegar lá, não, vou trazer um clima mais tranquilo para a prova. Então a gente tenta pontuar as ações olhando sempre esses dois públicos e diversificando o que cada um desses públicos quer. É mais ou menos como a gente pretende fazer para 2024. E dentro disso, qual o papel das assessorias esportivas? Porque... eles são super importantes. Eu sempre apoiei muito as assessorias. A assessoria esportiva é praticamente um educador. Tá? Hoje a gente tem ainda, quando a gente olha um varejo, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter uma venda especializada quando a gente fala de produtos para running. Tá? E o consumidor, por mais, muitos deles não vão atrás da informação, acabam comprando produtos errados, se machucam e depois a culpa é da marca. A assessoria esportiva, ela entra a partir daí. Ela olha qual que é a rotina desse consumidor, as características, ele tá com sobrepeso, ele é magro, ele precisa de amortecimento, ele precisa de pronação, e a assessoria passa a ser quase um serviço de uma venda especializada e auxilia muito as marcas de corrida. Então, tem esse papel que a assessoria faz, e outra, ela fomenta muito o universo de corrida. A gente fala que é muito comum você ouvir a frase, o bichinho da corrida me picou. O cara vai lá, começa a fazer uma assessoria, daí ele participa da primeira prova dele, uma prova de 5K. Daí o cara fica apaixonado. Aí ele já pede a planilha, daí ele quer fazer o 10K, e esse processo que é o mais legal de trabalhar a corrida, que a marca entra dentro desse processo. A pessoa vai evoluindo, a gente vai evoluindo o portfólio de produto junto com a evolução da corrida dela. E a assessoria, ela é a mãe ali, que vai ajudando o consumidor desde o início até preparar ele para uma maratona, algo que é muito normal. Você vê pessoas que nunca correram e hoje se preparando para fazer uma maratona. E a assessoria, ela é a grande responsável disso. E nesse caminho até veio um insight agora que acho que eu nunca tinha pensado, mas assim, você tem ideia mais ou menos de como é esse funil do fã para ir para um heavy user, vamos dizer assim? Vocês têm uma ideia de qual é o tamanho de proporção desse mercado ou não? Assim, os dados de mercado no Brasil são bem difíceis. Sim. Tem um dado de mercado que fala, que eu não considero mais, porque ele nunca muda. Falar, tem 6 milhões de corredores ativos, não, impossível, tem muito mais. Principalmente pós-pandemia, onde as pessoas resolveram se mexer, enfim. Agora, tem uma pesquisa que a gente realizou há muito tempo atrás que é muito interessante. Muitas vezes as pessoas entram na assessoria de corrida não necessariamente para aprender a correr ou para manter o físico, mas para socializar. Então, o cara é solteiro, a menina é solteira, entra lá para conhecer alguém. Isso é muito comum. Então, você tem a participação meio que social do oba-oba da corrida, e depois de um dado momento, aquela pessoa, a corrida acho que entra no sangue dela, ela gosta de competir, gosta de participar das provas, e ela começa a se envolver com o ambiente da corrida. E ela leva para o lifestyle dela a corrida. Então, é muito comum, hoje, você vai num shopping e tem o pessoal usando produtos de alta performance que eles dão conforto para passear no shopping. Então, o cara traz essa essência da corrida para a vida dele. É muito, muito interessante isso. Então, e aí voltando, né, nas assessorias, qual o trabalho planejado por vocês, olhando que elas, como você comentou, as assessorias são importantes, Sim. Né? Muitas assessorias nesse trabalho de educação, o assessor esportivo, se podemos dizer assim, ele já trabalha com determinadas marcas, né? Ou uma determinada marca, na qual ele, a partir daí, é a marca que ele indica para quem faz parte da assessoria e etc. Como trabalhar as assessorias de maneira a que o assessor ele possa conhecer o produto New Balance, olhando para essas oportunidades de mercado e pegando cada vez mais esses segmentos? Porque tem um trabalho a ser percorrido aí, né? Sim. Como é que você vê esse planejamento, essa jornada? O grande desafio ali, quando você trabalha com assessoria, é você trazer a assessoria para perto de você. Considera que a assessoria é um departamento interno que você tem na empresa.
É muito comum você ver marcas patrocinando uma assessoria e fazer uma reunião uma vez com essa assessoria e deixar a assessoria lá. Então, o sucesso de você ter uma parceria boa com a assessoria é você colocar a assessoria dentro do seu planejamento estratégico. Então, quando você começar a articular suas ações de marketing, seu cronograma de lançamento de produto, você tem que trazer a assessoria para o seu lado. Não só para treinar os professores, mas também para comunicar o que está tendo do ponto de vista de marketing, para ajudar a assessoria a divulgar os seus ativos, sejam eles corridas, seja ele uma loja nova que você vai abrir. E fora isso, você tem que construir ali como se fosse um clube de benefício, né? Qual que é o benefício de patrocínio? Qual que é o benefício do corredor daquela assessoria que tem New Balance? Então, essa proximidade com a assessoria, Jorge, para mim, ele é a peça fundamental para que o trabalho seja construído em conjunto. Você tem que ter assessoria, uma rotina muito próxima da estratégia e das ativações da marca, senão não funciona, é gastar dinheiro à toa. E, Leandro, como é que é a projeção desse 2024? A gente falou um pouquinho de atleta com Hendrick, Rames e Rodrigo Nestor aqui no Brasil, São Paulo Futebol Clube como o grande ativo, né, de clube de futebol, tem a parte do running. Que mais que dá para a marca, que outros terrenos aí a marca consegue pisar, pensando que a gente tem também no meio disso só os Jogos Olímpicos em 2024? A gente, até fazer um resumo do 2023, tá? A gente veio de uma operação onde a gente teve um primeiro semestre confuso, porque você tinha duas empresas operando a marca, o distribuidor antigo e a gente como DAS. A partir de julho, a gente pegou a operação 100% da marca, então, quando a gente fala de lojas próprias, e-commerce e venda do varejo, a gente tem essa exclusividade desde julho, né? Então, primeiro semestre foi apagar incêndio, segundo semestre a gente começou a colocar as coisas no trilho. E para 2024, como eu falei para vocês, a gente tem alguns pilares estratégicos. Fazer com que a marca seja mais conhecida é um pilar, e a gente vai usar o futebol para isso. Hendrick, Rames, Nestor, São Paulo, através desses ativos a gente vai fazer com que a marca seja mais conhecida. Elevar os esportes de performance, então, fora o futebol, o running entra aqui como a grande estrela, assim como o skate, mas o running é a grande estrela que a gente vai investir através de corridas próprias, ativar as corridas internacionais como outro pilar. Tem um terceiro e quarto pilar para 2024, que é elevar a energia da marca quando a gente fala de cultura esportiva. Então, uma das grandes forças da marca é trazer esse lifestyle esportivo para o dia a dia. E a gente tem, enfim, collabs internacionais, a gente tem projetos na Europa e nos Estados Unidos que a gente vai lançar ao mesmo tempo aqui no Brasil, algo que não era feito. Então, a ideia é elevar essa energia que a marca tem da moda esportiva também no Brasil. E o quarto pilar é o que a gente chama de DTC, né, Direct to Consumer, que é a expansão de loja própria. A gente inaugurou, se não me engano, agora em outubro ou começo de novembro, uma loja que seria a nossa loja conceito, ali na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. Então, a gente vai vir com uma nova proposta de layout de loja, com novas experiências, tanto nas nossas lojas físicas, como no nosso e-commerce, e fazendo, enfim, ofertas de serviços em conjunto entre loja e o nosso e-commerce, é o que a gente chama de omnichannel. Então, o DTC e a ampliação do DTC, da presença da marca em lojas próprias, em canais próprios, é outro pilar que vocês vão ver muito forte a partir de 2024. E isso sempre com aquele foco de conexão, de experiência, essas palavrinhas tão usadas, né? Mas também cada vez mais importantes. Dentro desse contexto de conexão, de experiência, aonde você percebe que está o grande ponto-chave de virada para que o consumidor ele realmente venha a ter interesse em consumir um produto New Balance? Porque usar os termos, né, conexão, experiência, loja conceito, óbvio, isso tudo faz sentido dentro desse processo, mas onde é que está o ponto de virada que faz o consumidor falar, não, eu realmente vou consumir um produto New Balance? Acho que tem dois pontos ali. O
primeiro é para aquele consumidor que já conhece a marca, que já teve um contato com a marca, é o que ele mais gosta e como eu posso trazer isso dentro da minha experiência de loja, por exemplo, da minha experiência de e-commerce. Como eu posso surpreender esse cara? Ele está na casa dele lá, está chegando Dia dos Pais, e eu consigo mandar para ele uma proposta ou uma customização de produto que tem a ver com o que ele procura. Então, tem toda uma série de experiência para aquele consumidor que já conhece a marca. Mas acho que o desafio maior é para aquele cara que nunca teve contato com a marca. E aí, o futebol ele é muito importante também. Então, imagina um consumidor que nunca teve um produto com a marca, ele é São Paulino, e pela primeira vez ele vai vestir uma camisa da New Balance. Aquilo vai abrir porta para eu se comunicar com ele, para oferecer outros produtos, oferecer customização de produto na minha loja, no meu e-commerce, falar para ele, olha, você tem a camisa de São Paulo? Cara, usa esse calçado, vê se você acha confortável para você usar no dia a dia. Então, acho que são dois caminhos ali. Como eu posso engajar o cara que já está junto da marca e gosta da marca, dos valores da marca, como eu posso trazer ele mais próximo, ofertando serviços e produtos que têm a ver com o que ele procura, e como eu faço para envolver aquele cara que não tem contato com a marca, não conhece, nunca ouviu falar. Então, acho que são esses dois caminhos ali que a experiência e, enfim, engajamento que a gente tem que trabalhar nos canais próprios. Dentro desse conceito dá para perceber, obviamente, que tudo passa pelo que você falou, acho que logo no começo, falando de exposição de marca, né, de brand awareness, de lembrança Exato. De marca, mais do que exposição, lembrança de marca, né? Como é que a New Balance está hoje posicionada nesse mercado, Leandro? E como é que vocês esperam aí, depois de 4 anos, por exemplo, com o São Paulo, com o Hendrick avançando, crescendo na carreira, estar ali para frente? Nosso objetivo, olhando, 2027, é ser uma das top 3 marcas do mercado brasileiro quando a gente fala de produtos esportivos e de moda esportiva. Esse é o nosso grande objetivo, tá? E a gente tem alguns bloquinhos para construir isso. Um desses blocos começa com conhecimento de marca. A marca, como eu falei para vocês, ela tem um baixo conhecimento ainda no mercado brasileiro, por todo o histórico que ela trabalhou. É uma marca que é vista como uma marca de estilo, uma marca de moda, mas o consumidor tem pouco conhecimento do outro lado da marca, que é o lado da performance. Então, ativos como São Paulo, eles vão ajudar a fazer com que esse consumidor conheça a marca. Quando você perguntar quais marcas esportivas você conhece no Brasil, nós queremos estar lá na resposta desse consumidor. E também eu quero que esse consumidor tenha uma primeira experiência com a New Balance. Seja ir para uma loja de esporte, colocar calçar um calçado pela primeira vez. Ele calçou, eu tenho certeza que ele vai levar. Então, esse é o grande desafio que a gente tem para conseguir ser uma das top 3 marcas esportivas de moda esportiva até 2027. Tem pergunta para você? Eu tenho uma outra no claro, meio por favor. Dessa sequência. Como é que nesse processo de chegar nesse top 3, como você, sendo o grupo DAS, né, que é o grupo que gerencia a marca New Balance, gerencia a marca Fila, gerencia a marca Umbro, né, e Osklen também. Mas como é que vocês trabalham, né? Porque você cuida de New Balance, óbvio, tem a meta ali de New Balance, vamos atrás. Mas como não canibalizar uma marca na outra? Acho que no futebol é meio óbvio. O São Paulino não vai comprar produto do Grêmio ou do Santos, e o gremista santista não vai comprar produto do São Paulo. Mas no running, sem dúvida, tem mais concorrência entre as marcas. Como é que vocês trabalham isso? Acho que as marcas, em algum certo ponto, você sempre vai ter o overlap, tá? Seja no futebol, seja pro running, mas os objetivos são muito diferentes. Não só os objetivos, mas a estratégia de distribuição, de segmentação de produto. Então, através desses objetivos que cada marca tem, através do consumidor, que eu miro o consumidor de 13 a 34, as outras marcas miram outro consumidor. Eu miro um tipo de poder aquisitivo, as outras marcas miram outro. Através dessa estratégia de consumidor target, a gente consegue caminhos diferentes. Mas sempre tem algum overlap, isso faz parte, né? Você vai ter algum certo overlap, mas a proposta e o que as marcas procuram, elas são totalmente diferentes uma da outra, tá?
E no caso da New Balance, um dos desafios nosso, que era algo que a New Balance nos Estados Unidos estava buscando, era ter uma conexão mais global da marca dentro do Brasil. Então, quando eu for lançar um produto de running novo, um produto de skate novo, eu tenho que lançar quase no mesmo período no Brasil. Eu não posso esperar 6 meses para lançar esse produto. Quando tiver uma ação global da marca, o Brasil tem que entrar e fazer essa ação global. Então, não tinha essa conexão e é algo que ajuda muito. A marca tem uma presença global muito importante, essa energia da marca por si só da gente fazer o copy-cola, né, pegar a cartilha pronta e aplicar no Brasil, ela já vai gerar bons resultados para a marca. Então, essa questão de pegar a essência global da marca e a energia dela e conseguir aplicar a mesma energia que você vê na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, no Brasil, no mesmo tempo, para mim, acho que vai ser o grande diferencial da New Balance no mercado brasileiro comparado a como era antigamente. Muito bem. Você colocou aí metas arrojadas, né? Até 2027, está entre o top 3, né? Tem uma série tem as metas anuais, né? Para chegar até lá. Qual o tamanho da equipe New Balance no Brasil atualmente? O tamanho da equipe em que sentido? Assim, o time... São vários times. O seu time, qual o tamanho do seu time? Eu tenho... Na verdade, a gente trabalha... Tem o time DAS, tá? Que Legal. Tem debaixo de mim ali toda a equipe de marketing, sports marketing, pessoal de planejamento estratégico, planejamento de demanda, a equipe de produto. Bacana. E tem um time da New Balance Estados Unidos que trabalha no Brasil. Esse time da New Balance, eles são responsáveis por selecionar o sortimento que vai ser ofertado para a América Latina, incluindo a gente, logicamente. E tem um time da New Balance que ele é responsável só para o desenvolvimento das peças que nós fabricamos aqui. Então, a gente meio que trabalha em conjunto com o time global da New Balance. Não só do ponto de vista de produção e desenvolvimento de produto, mas também da parte de qual que é o sortimento e o merchandise que vai ser ofertado para o Brasil. E, além disso, tem uma pessoa de sports marketing, então toda essa negociação com o Hendrick foi tocado por uma pessoa da New Balance Estados Unidos que fica aqui em São Paulo e trabalha junto com a gente. Então, é uma estrutura DAS junto com uma estrutura global e a gente trabalha em conjunto nas ações de produto, marketing e planejamento de demanda. Muito bem. Ô, George. Diga. Chegou a hora. A hora? É aquela hora que o Leandro vai cair a conexão dele. O sorriso. Não, na verdade, ele já vai pegar a prancha e já vai cair pro mar, né? Já vai cair pro mar. Quem me dera. Podia ser. É o seguinte, Leandro, chegou a hora daquele momento que ninguém sabe o que esperar dele, tá? Porque é a hora do momento George, por favor. Você fez uma postagem no LinkedIn sobre escolhas. E isso baseado num texto do Marcos Piangers, aquele influenciador que fala sobre paternidade, etc. E foi muito bacana, porque eu vi a sua postagem, eu li o texto, né, e é muito legal, e ele realmente escreve umas coisas muito bacanas. E isso que eu queria saber de você. Fora o que você colocou no LinkedIn, o que mais te tocou naquela postagem? Você, pai, né? O que mais te tocou naquela postagem? O que mais pegou pra você? Aí é sacanagem de vocês, né? Aquele momento Faustão que o cara se emociona, né? Cara, olha, a gente tá falando de trabalho, mas a coisa mais importante na minha vida são os meus filhos. Não tem como não se emocionar. E acho que assim, eu abandonaria tudo para ver a felicidade deles. Então, aquele texto me chamou muita atenção, porque a gente sempre está querendo ser mais, conseguir mais, ser top 3. Eu, principalmente, mergulho no trabalho, mas no final, a prioridade da minha vida é minha família. E acho que é isso que o texto fala um pouco. E a vida, ela passa muito rápido. Hoje eu tenho um filho de 8 e um de 5. Num piscar de olhos, eles já vão ser adolescentes e não vão querer mais ficar do lado do pai. Eu vou parar de ser o ídolo deles. E é isso que me pegou naquele texto. A gente tem que parar e tem que balancear. A vida tem que ser... Você tem que balancear as coisas. O trabalho
e a parte que você tem os seus filhos pequenos, onde você é o grande super-herói deles, você tem que aproveitar isso. Acho que desculpa a emoção, mas vocês foram agora sacanas, hein? É o que eu falo do momento George. A gente nunca espera o que vem, mas é exatamente isso, porque no fim das contas, Leandro, os maquinistas que a gente sempre brinca, né? Os maquinistas e as maquinistas que estão na nossa indústria, no fundo, nós somos humanos e construídos pelas relações, né? Então é isso. Eu achei que você ia vir com piada do pavê, ô George. Ele falou que precisa achar um balanço. Eu achei que você ia falar de um New Balance ali no meio da história. Então eu te peguei também. Me pegou. Mas que no fundo... Ficaria perfeito. É isso. Mas ó, eu vou te dizer, você pode falar pra eles ali a partir dos 13, mais ou menos, você já usa o Hendrick ali, você já tem alguns artifícios, falando também. Você tem alguns artifícios dentro de casa pra aproximar as crianças também do universo do trabalho, né? Isso é verdade. Não, mas você brinca, você sabe que hoje, lá eu tenho meus 3 porquinhos, né? 14, 11 e 8. Né, escadinha ali de idade. E no fim das contas, eu brinco que assim, a produção de vídeo, por exemplo, conteúdo da máquina, coisa assim, eu já tô levando pro de 14 anos pra ele aprovar antes, entendeu? É bom que ele já ajuda, né? Já ajuda. Se a gente quer rejuvenescer marca, falar a linguagem e tal, e aí, o que você tá achando? Ah, não, pai, acho que tá assim, acho que tá bom e tal, não sei o quê. É o caminho para fazer, não tem como, e o atleta ajuda bastante. A gente tem o Diego Ribas junto do nosso time de colunistas. Também ajuda, mas nada como ter, né, um Hendrick, um pouquinho mais jovem ali, trazendo a nova geração para perto. Né? Vai influenciar. Legal. Muito bem, que aula, hein, meu amigo George? Que isso, né? Planejamento, produto, posicionamento no mercado, patrocínio esportivo de marca esportiva, que é um tema que, cara, o que tem de gente que não entende como é esse processo, e hoje o Leandro elucidou pra gente tanta questão aqui. Leandro, é um prazer virtual tê-lo aqui, mas prazer é meu. O convite tá marcado para depois a gente fazer ele presencial aqui, contando de novos projetos e novas histórias também da New Balance, Grupo DAS, de você. Às vezes a gente vem aqui falar sobre paternidade, vamos fazer nós 3 aqui. Vamos falar de paternidade. Se somar, são 5 meninos, 6 meninos e uma menina, você, né, George? Você salvou aí, elevando a população feminina ainda bem. O legal é que você falou que foi aula e nós passamos de ano, né? Com essa aula que nós então tá passamos de ano. Meu Deus. Vocês conhecem tudo, vocês estão sendo Ele não ia deixar assim. Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance no Brasil. Leandro, prazerzaço, cara. Obrigado, viu? Grande abraço. Eric, George, obrigado. Pô, adorei o bate-papo. Muito legal mesmo. Obrigadão. Que bom, bom. Diariamente, maquinadoesporte.com.br com tudo sobre o universo do marketing esportivo. Nas redes sociais também, Máquina do Esporte, Máquina Esporte. A gente tá por aí, né, George? Semana que vem tem mais maquinistas. Às 19 horas, né? Maquinistas agora no horário 19 horas, semanalmente, às terças-feiras. Tem convidado legal chegando nesse fim de ano. E se fosse você, não desconectava não, porque tem bastante coisa e tem ideia maluca do chefe para depois compartilhar com a equipe fica meio doida, mas vai ser legal também o que eu pensei aqui pra gente, viu, George? Show de bola. Não te conto ainda. Tchau. Sem spoiler. Tchau. Beijo, tchau.